Glória a Deus, aleluia. É muito bom estar na casa de Deus para louvar, adorar, engrandecer a esse Deus maravilhoso que tanto tem feito por nós. E nós estamos aqui nesse momento para ministrar a Santa Ceia do Senhor. Bom é que pudéssemos estar aqui reunidos na presença do Senhor, congregarmos juntos, e eu tenho saudades do povo de Deus. Mas, por enquanto, nós estamos em confinamento social e não podemos deixar de cultuar o nosso Deus, de adorar o nosso Senhor. E eu gostaria então de convidá-los a estar já preparados. Eu creio que o pão e o cálice já estão prontos aí em casa, né? E nós então aqui vamos dar início à ministração da Palavra de Deus. Eu gostaria de convidá-los a estar abrindo suas Bíblias. Então, agora é hora de pararmos todos os nossos afazeres, estarmos então assentados na presença do nosso Deus. Mesmo em casa você está na presença do Senhor. E vamos abrir nossas Bíblias, vamos meditar na Palavra de Deus. E hoje eu quero trazer uma ministração, uma mensagem que Deus então pôs no meu coração, e eu gostaria de compartilhar com a igreja, dando sequência à nossa série de mensagens sobre o plano da salvação. E eu gostaria de convidá-los a estar abrindo a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 3. Isso. Êxodo, em seu capítulo 3. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Êxodo, capítulo 3, do verso do 1 ao 14. Amém? Todos acharam? Aqueles acharam, digam amém. Os que não acharam, digam misericórdia. Glória a Deus. Êxodo, capítulo 3, verso 1 diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir àquela terra,
a uma terra larga, boa, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus e dos heveus e dos jebuseus. Agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei quando houveres tirado este povo do Egito. Servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Glória a Deus, glórias ao nosso bom Deus. Aleluia. Vamos orar nesse momento? Se você deseja ouvir a voz do Senhor, assim como eu, então incline a tua cabeça, eleve o teu pensamento, o teu coração ao trono da graça do nosso Deus. Vamos falar com Deus. Oremos. Pai amado, Senhor de toda a glória, te agradecemos, ó Deus, por mais esse dia e por mais esta oportunidade que temos de poder compartilhar, Senhor, da Santa Ceia e assim nos alimentarmos de Ti. Pai, fale conosco, fale aos nossos corações. Necessitamos ouvir a Tua voz. Brade, Senhor, de uma forma poderosa para fazer arder nossos corações, para que possamos compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e crescer no conhecimento da glória de Deus. Fale conosco, meu Pai. Em nome de Jesus nós lhe pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E mais uma vez, irmãos, nós nos deparamos nesse texto, assim como nas mensagens anteriores, nos deparamos com essa linha de interpretação, da interpretação bíblica, da tipologia, né? Mais uma vez, e aqui nesse texto nós podemos então aqui classificar os tipos que vão representar no plano da salvação futuramente a obra que o Senhor há de realizar por meio da igreja. Deus então mais uma vez revela o plano da salvação através de fatos, de acontecimentos dirigidos por Deus. Deus revela o plano da salvação, de como que será futuramente, de como que seria na vinda do verdadeiro Salvador da humanidade, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, a quem rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E aqui nesse texto, então, podemos aqui classificar aqui algumas personagens e trazer a tipologia, ou seja, tipificá-los. O primeiro personagem que nós destacamos aqui é Moisés. Moisés faz então o tipo de Jesus. Moisés foi enviado por Deus para livrar, para libertar o povo de Israel do cativeiro egípcio e levá-los até a terra prometida, a terra de Canaã.
Outro personagem que podemos destacar aqui é Faraó. Faraó aqui tipifica a figura de Satanás, o diabo, também conhecido como Faraó deste século. O terceiro personagem é o povo de Israel. O povo de Israel, então, vai tipificar a igreja. A igreja que é salva, que é liberta e conduzida à terra prometida, e no caso da igreja, a Canaã celestial. Por isso que nós conhecemos o céu e chamamos assim, de uma linguagem figurada, de Canaã celestial, por conta desta passagem. E o quarto, então, quarto personagem, ou melhor, aqui, o quarto personagem, o Egito. O Egito simboliza, porque não é pessoa, é um lugar, então não é tipificação, é símbolo. Então o Egito vai simbolizar o mundo. O mundo na época quando nós ainda estávamos presos, escravizados pelo pecado. E o deserto, apesar de não estar aqui, ou melhor, até está, né? Quando Deus fala que o povo, que seria o sinal para Moisés, de que Deus estava enviando, quando eles ali, naquele mesmo lugar, adorassem a Deus, louvassem ao Senhor, né? Cultuassem a Deus naquele monte. E o monte Horebe, situado também no deserto. E este deserto, então, simboliza o mundo em que vivemos após a libertação. Então vamos entender aqui. Moisés tipifica Jesus, Faraó tipifica o diabo, o povo de Israel tipifica a igreja, o Egito simboliza o mundo antes da nossa conversão e o deserto, o mundo após a nossa conversão. Deu para entender aí as figuras de linguagem? Então, em cima desse entendimento, dessa tipificação, é que nós vamos compreender esta passagem, trazê-la para o contexto da salvação. Quando Moisés, então, foi enviado por Deus para libertar o povo de Israel, Moisés, então, teve que ir diante de Faraó para pelejar, de uma certa forma, né? Pleitear, a palavra correta seria essa, a libertação do povo de Israel. E o povo foi liberto pelo poder de Deus. E aí o povo de Israel, então, saiu do Egito. E quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, essa passagem, essa travessia do Mar Vermelho, ela também tipifica o batismo. Nós fomos libertos da escravidão, Jesus nos libertou, e logo após a nossa libertação, passamos pelas águas do batismo. Então, a travessia do Mar Vermelho vai também trazer esse simbolismo do batismo nas águas. E quando o povo de Israel peregrinou pelo deserto, guiado por Deus, sustentado por Deus, rumo a Canaã, a terra de Canaã, isso então vai simbolizar a nossa caminhada aqui neste mundo, sustentado por Deus, guiado por Deus, até que cheguemos à nossa Canaã, e no nosso caso, a Canaã celestial.
Glória a Deus por isso, que nós estamos caminhando rumo a Canaã celestial, o céu. Mas o que eu quero destacar aqui nesse texto, então, é a preocupação que Moisés, então, demonstrou diante de Deus, quando agora, recebendo essa missão, antes de se apresentar a Faraó, Moisés iria se apresentar ao próprio povo. E Moisés, ele demonstra essa preocupação no versículo 13 e 14. Me acompanha aí. Êxodo 3, no verso 13 e versículo 14, nós encontramos a preocupação de Moisés. E qual era esta preocupação? Verso 13: E disse Moisés a Deus: Eis que quando vier os filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Glória a Deus. E a gente pode então aqui entender que o povo de Israel conhecia Deus, mas o conhecimento que o povo de Israel tinha de Deus era um conhecimento limitado. Eles acreditavam, eles criam sim nos Deus dos seus antepassados, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó. Eles clamavam, porque diz o próprio Deus que o clamor dos filhos de Israel chegou diante dele. Eles clamavam. Eles então, podemos concluir que tinham fé também em Deus. Mas o fato de Moisés se preocupar com a identidade de Deus, isso mostra que o conhecimento que o povo de Israel tinha do Deus dos seus antepassados era um conhecimento um pouco que limitado. É como que nós podemos fazer a comparação de Jó. Jó conhecia Deus? Claro que conhecia. Jó depositava em Deus sua fé? Sim, nós lemos no início do livro de Jó que Jó orava ao Senhor. Mas lá no final Jó fala algo interessante. Jó dizia: Te conhecia por ouvir falar, agora te veem em meus olhos. Então o conhecimento que o povo de Israel, assim como Jó, era de ouvir falar. Eles ouviram as histórias que eram passadas de pai para filhos, as histórias, né, os testemunhos, os milagres que Abraão, que Isaac, que Jacó presenciaram, o relacionamento que eles tinham com Deus, que os patriarcas tinham com Deus, mas o povo em si não tinha essa intimidade com Deus. Eles conheciam de ouvir falar. Mas Deus queria então se revelar, se fazer conhecer ao povo. E quando Deus envia Moisés diante de Faraó, não era apenas para libertar o povo, mas para que o povo pudesse conhecer o Deus de seus antepassados, para que agora o povo pudesse olhar para Deus e não dizer o Deus de meus pais, mas poder dizer o meu Deus. Para que o povo se convertesse de todo o coração ao Senhor. E nós?
nossos corações são totalmente convertidos ao nosso Deus? Compartilhei, tive durante a semana, uma reunião com os pastores da nossa convenção, via aquele aplicativo, o tal do Zoom, e ali nas conversas com alguns pastores, todos nós ali compartilhamos da mesma preocupação. Como será a igreja após esse período de quarentena? Que igreja retornará? Como que vamos retornar? E aí eu faço uma outra pergunta. Baseado em que está a tua fé? Será que a tua fé está vinculado ao templo? E fora do templo, como está a tua vida espiritual? Será que a tua vida espiritual, por não poder congregar, não poder estar, entre aspas, na igreja, porque na verdade a igreja somos nós, por não poder estar no templo, nos cultos, na igreja, muitos estão esfriando na sua fé. Por quê? Porque vincularam a vida espiritual ao templo. Quando na verdade a nossa vida espiritual tem que estar vinculado a Deus, não ao templo. Por quê? Porque aonde quer que nós estivermos, temos que estar na presença do Senhor. Moisés então manifestou essa preocupação. Quando eles me perguntarem o seu nome, o que vou dizer? E aí a resposta de Deus: diga ao povo de Israel, eu sou, me enviou a voz. Eu sou. Da onde então surgiu o tetragrama do nome Yahvé, transliterado para o português Jeová. Ou então podemos concluir que a palavra, o nome Jeová significa eu sou. E o povo de Israel passou a conhecer o Deus de seus antepassados, passou a ver a mão poderosa de Deus, agindo com o intuito de libertá-los. A primeira necessidade que Moisés sentiu para que o povo de Israel fosse liberto era que o povo pudesse conhecer quem iria libertá-los. E isso até hoje, essa necessidade permeia até os dias de hoje. Paulo escreve algo em Romanos, no capítulo 10, Paulo escreve algo lindo. Romanos, abra a sua Bíblia, vamos lá, vamos conferir. Bíblia aberta, vamos desembainhar a espada. Romanos, capítulo 10. Deixa eu marcar aqui. Romanos, capítulo 10, no verso 14. O que diz Paulo? O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 10, verso 14. O apóstolo Paulo diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como virão se não há quem pregue? Então, 3 perguntas nesse versículo, né? Como invocarão a quem não creram? Se não crê, como vai invocar? Mas a segunda pergunta, como crerão
de quem não ouviram? Se nunca ouviram falar, como crerão? Assim hoje, no mundo, quem nunca ouviu falar de Jesus? Mas conhecê-lo com mais profundidade, conhecer o que ele realizou, só através desse conhecimento que as pessoas então poderão crer que ele é poderoso para libertar de todo tipo de escravidão. O povo de Israel precisava conhecer melhor o Deus dos seus antepassados para se tornar agora, para Deus se tornar o Deus deles. Assim é hoje. Infelizmente, muitos que estão dentro das igrejas evangélicas ainda não têm um pleno conhecimento da pessoa e da obra de Jesus Cristo, para então poder crer com mais profundidade em Jesus. Glória a Deus, porque o Senhor está se revelando ao seu povo, para que nós, povo de Deus, pudéssemos conhecê-lo melhor. Com o passar dos séculos, com o passar dos anos, das décadas, dos séculos, Deus vem se revelando, se mostrando cada vez mais ao povo de Israel. Até que veio a plenitude da glória de Deus, Jesus Cristo. O autor de Hebreus, no capítulo 1, Hebreus, capítulo 1, no verso de 1 ao 3, diz algo muito importante para mim e para você. Hebreus, abra aí sua Bíblia, Hebreus capítulo 1, do verso de 1 ao 3, diz assim, Hebreus capítulo 1, do 1 ao 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem também fez o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Jesus é a expressa imagem da pessoa de Deus. Como Jesus disse lá no Evangelho de João para um dos seus discípulos, quem vê a mim, vê ao Pai, disse Jesus. Jesus é a revelação de Deus para nós. O Evangelho de João foi escrito para a igreja, assim como o Evangelho de Mateus foi escrito também, todos os 4 evangelhos foram escritos para a igreja. Mas o Evangelho de Mateus teve uma particularidade, foi escrito para os judeus convertidos. O Evangelho de Marcos para os romanos convertidos. De Lucas para os gregos convertidos. Mas o de João foi escrito para a igreja de uma forma geral, porque tinha como propósito revelar Jesus Cristo como Deus.
propósito do Evangelho de João era revelar Jesus Cristo como Deus, até para combater algumas doutrinas que estavam contaminando a igreja naquela época e que dizia que Jesus era um dos anjos, não Deus. Mas então o apóstolo João veio revelando através desse evangelho, do seu evangelho, que Jesus Cristo é Deus. Por isso ele começa o evangelho dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus Cristo é Deus. Jesus não passou a existir quando nasceu através de Maria. Maria foi um instrumento de Deus para a vinda do Deus ao mundo. Jesus Cristo já existia antes da fundação do mundo. Jesus, quando orou na sua oração sacerdotal no Evangelho de João, no capítulo 17, ele deixa isso bem claro. João, capítulo 17, Jesus orando ao Pai, ele diz assim, João, capítulo 17, deixa eu ver aqui, versículo, eu não tinha separado esse versículo, veio agora ao coração, tá? João, capítulo 17, verso 5, olha aí o que diz, João, capítulo 17, verso 5, olha o próprio Jesus falando em oração ao Pai, ele falando com Deus pela oração, porque Jesus era um homem de oração. Ele diz o seguinte: agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes que o mundo existisse, Jesus é Deus. Ele já estava na presença de Deus, tinha a glória da divindade. Antes que o mundo existisse, Jesus é Deus. Eu não digo era, Ele é Deus. E aí o próprio Evangelho de João então vem revelando que Jesus é Deus. E o próprio autor, inspirado pelo Espírito Santo, então começa a mostrar para a igreja que Jesus é o eu sou. Jesus é o Yahvé, o Jeová, aquele que disse para Moisés: diga ao povo de Israel, eu sou, me enviou a voz. Jesus então se revela desta forma, através do Evangelho de João. O Espírito Santo então começa a revelar Jesus Cristo como Deus. Nós vamos acompanhar aqui algumas passagens dessa revelação maravilhosa. Primeira passagem, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, lá no capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6, no versículo 35, João, capítulo 6, verso 35, olha só o que diz. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Glória a Deus. Você percebe que essa palavra, eu sou, não é apenas Jesus se identificando como um pão, ele está se identificando como Deus. Como Deus disse para Moisés: eu sou o que sou. Diga aos filhos de Israel que eu sou. E o que Deus é para você? Jesus começa a se revelar: eu sou o pão da vida.
O contexto desse texto aqui estava num debate sobre o maná que os antepassados do povo de Israel haviam comido no deserto. E Jesus disse: olha, o verdadeiro pão do céu não é o maná, mas é Jesus, o verdadeiro pão do céu. E ele pode então se revelar: eu sou o pão da vida, aquele que nos alimenta, que nos sustenta. Glória a Deus. Capítulo 10, melhor, vamos ter uma sequência. Capítulo 8, no versículo 12. Mais uma vez, Jesus se apresenta. João 8, verso 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele é a luz que ilumina o mundo. Ele é a luz que ilumina nossas vidas e que dissipa todas as trevas que o pecado produz. Jesus, a luz do mundo, e que nos faz brilhar para que nós também sejamos luz para este mundo. Ele pode se identificar: eu sou a luz do mundo. Glória a Deus. Talvez alguém questione, mas será que tem alguma coisa a ver? Será que tem relacionamento? Jesus se identificar assim: eu sou, como Deus se identificou a Moisés no passado? Será que tem algum relacionamento? Claro que tem. Aí mesmo no capítulo 8, o Senhor Jesus conversando com alguns judeus, para que você entenda que há relacionamento com Jesus se apresentar como eu sou, com o nome que Deus revela para Moisés: eu sou. Jesus conversando com alguns judeus, e eu quero ler essa conversa aqui no capítulo 8, ainda no capítulo 8, mas lá no finalzinho do capítulo 8, a partir do versículo 55. Olha só para você ver como tem relacionamento uma coisa com a outra. A partir do 55, tá? Diz assim: e vós não o conhecias, mas eu o conheço. Jesus falando para os judeus, que os judeus não conheciam Deus, mas Jesus conhecia. Vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se eu disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Disseram, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Ô glória! Antes que Abraão existisse, ele disse: eu sou. É como se ele estivesse batendo no peito dizendo: antes que Abraão existisse, Jeová. Ele se identifica como Deus. E os judeus compreenderam isso. Os judeus compreenderam o que Jesus estava dizendo. Tanto que eles compreenderam, olha só o versículo 29. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles. E assim se retirou. Por que eles pegaram em pedra para atirar? Porque os judeus só crêem num único Deus. Um Deus único. Os judeus não creem na Santíssima Trindade. Eles não creem. Jesus se apresentar como Deus
Foi por isso que Jesus foi condenado no Sinédrio. Quando Jesus foi preso, foi levado diante do Sinédrio, Jesus disse: eu sou Deus. E eles então rasgaram as roupas, dizendo: ele blasfema. Porque os judeus não aceitam isso. Um homem se passar como Deus, se dizer ser Deus, os judeus não aceitam isso. E eles compreenderam o que Jesus disse: eu sou, ou seja, quem está falando aqui é Jeová. Eles pegaram em pedra para atirar em Jesus, porque eles não aceitavam isso. Então, quando o apóstolo João o Espírito Santo apresenta Jesus como eu sou, ele está apresentando como o Jeová. Então você pode, sem medo de estar errando, trocar a palavra: eu sou o pão da vida, Jeová o pão da vida, Jeová a luz do mundo. Outra forma que Jesus se apresenta, no capítulo 10, olha que coisa linda, capítulo 10, no versículo 9, melhor, primeiro capítulo 10, verso, o 9, depois o verso 11, verso 9, Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Jesus é a porta, salvação somente por Jesus. Verso 11, Jesus diz: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aí eu lembro lá do salmista, quando escreve: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Jesus estava fazendo menção: olha, eu sou o bom pastor, eu sou o pastor do Salmo 23. Ele é o nosso pastor, Jeová o nosso pastor. Glória a Deus. Vamos continuar? João, no capítulo 11. Jesus falando com Marta, entristecida pela morte do seu irmão Lázaro. Jesus então chega e ela disse, verso 24, olha só, melhor, no verso 22, João 11, 22, diz assim: mas também, agora sei, Marta falando com Jesus, mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou Jeová, a ressurreição e a vida. Glória a Deus. Ele é a nossa ressurreição e nós iremos ressuscitar. Aqueles que morreram em Cristo hão de ressuscitar no último dia. E aqueles que ficarem vivos para a vinda do Senhor, no dia do arrebatamento, não conhecerão a morte, mas terão a vida eterna. Glória a Deus. Vamos dar continuidade? João, no capítulo 14. Olha só que lindo. Um texto muito conhecido por todos nós. João 14, verso 6. Como diz? E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Jeová, Ele é o nosso caminho, Ele é a verdade que liberta, Ele é a nossa vida, a vida que nos traz vida eterna. Aleluia. Jesus, o eu sou. E para finalizar aqui essas palavras, no capítulo 15, verso 1,
capítulo 15, verso 1, Jesus se apresenta: eu sou a videira verdadeira. Aleluia, Jesus é a videira verdadeira. Como ele disse, eu sou. Eu sou. Ele é Deus. Jesus é Deus. Ele é Jeová, vamos colocar dessa forma, a ressurreição e a vida. Ele nos dá a ressurreição. E eu quero voltar para o capítulo 6, porque Jesus, ele diz assim para mim e para você. Capítulo 6 do Evangelho de João, no versículo 53. João, capítulo 6, verso 53, diz assim: Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Jesus, ele é o pão da vida. Ele é a videira verdadeira. A videira é a árvore que produz a uva. E da uva se extrai o vinho, no nosso caso, o suco de uva, o cálice. Jesus é o pão, Jesus é a videira. Como ele diz, quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque ele é Jeová, a ressurreição e a vida. Glória a Deus, glória a Deus. Então eu gostaria então de passar para esse momento da ministração da Santa Ceia. Creio que Deus tenha falado no teu coração, para que você possa dizer como disse o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo 1, ou no capítulo 1, verso 12. Que você possa falar desta forma. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12, que diz assim: por cuja causa padeço, também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei em quem eu creio. Você sabe em quem você crê? Você conhece quem você realmente crê? Eu sei em quem tenho crido. Eu sei. E você sabe em quem você crê? Você conhece esse Deus? Ele se revela a mim e a você, como se revela agora por meio dessa ministração, para que possamos conhecê-lo melhor. E então eu gostaria de ministrar a Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. Vamos, em nome de Jesus, orar. Eu queria que você
tomasse o pão. Nós vamos orar pelo pão. Tomou o pão? Vamos orar. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu apresento nesse momento, Senhor, este pão que está em minhas mãos, pão que está nas mãos dos meus irmãos que estão em casa, do meu irmão, da minha irmã. Pai, nós apresentamos a Ti este primeiro elemento da Santa Ceia e consagramos a Ti, para que no ato em que comermos este pão, estejamos comendo o Teu corpo e assim termos vida em nós mesmos, conforme o Senhor nos prometeu. Porque a Tua carne verdadeiramente é comida e este pão simboliza a Tua carne, Senhor. E eu consagro a Ti este pão em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Como agora não, calma. Eu quero ler um texto, que é o texto áureo da Santa Ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando nós somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntarem para comer, esperais uns pelos outros. Glória a Deus. Então, todos nós juntos. Você compreendeu o que nós acabamos de ler? Precisamos discernir que este pão simboliza. Estamos falando nesses dias sobre simbolismo, tipificação, como foi dito, tipificação de respeito a pessoas. Simbolismo se diz respeito a coisas, a coisas, né? E aqui está o pão. Então o pão simboliza a carne de Jesus. E ele então, quando Jesus disse isso, estava falando do pão. Ele é o pão, Jeová, o pão da vida. E dele nos alimentamos. Ele é o pão que nos sustenta. Como ele disse para o próprio diabo, lá na tentação do deserto: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão, comida viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus é a palavra que saiu da boca de Deus. Ele é o verbo vivo que se fez carne. Jesus é o pão que nos alimenta. Então, nós vamos cear em memória do sacrifício de Jesus Cristo. Você pode distribuir o pão nesse momento. Distribua o pão para que todos possam tomar o pão nesse momento. Eu vou esperar até que todos
posso então ser servido do pão. Amém? Todos já foram servidos. Jesus é o pão vivo que se fez carne. Jesus, Ele é Deus que veio a nós para nos salvar. E na cruz do Calvário, Ele provou o seu amor para conosco. Então, em memória do grande amor de Jesus Cristo, que foi provado na cruz do Calvário, comei dele todos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Agora nós vamos orar pelo cálice. Então, papai, mamãe, toma o cálice, ou a bandeja que está com os cálices. Nós vamos orar apresentando ao Senhor. Pai Celestial, eis aqui, Senhor, o cálice que está em minhas mãos, os cálices que estão nas mãos dos meus irmãos, nós, Senhor, apresentamos a Ti, para que quando dele bebermos, estejamos bebendo o Teu sangue, o sangue que nos purifica, que nos lava e que nos redime, Senhor, de todos os nossos pecados. Porque está escrito, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Jesus derramou o Seu sangue para nos remir de todos os nossos pecados e nos trazer a salvação. E agora, Senhor, apresentamos a Ti este cálice que simboliza o sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário para a nossa salvação. Para que quando dele bebermos, sejamos, Senhor, cheios da Tua presença e lavados pelo poder do Santo Espírito de Deus. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, distribui o cálice. Todos, até que todos estejam servidos. Todos já foram servidos? Amém? Este cálice simboliza o sangue de Jesus Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário para a nossa salvação. E em memória desse grande amor, que foi provado na cruz do Calvário por nós, beber dele todos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pelo Teu constante amor para conosco. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor falou aos nossos corações, o Senhor ministrou, Senhor, a Tua palavra para que possamos Te conhecer melhor, para que a nossa vida espiritual não esteja apoiado, Senhor, no templo, mas na Tua pessoa. Senhor, se conosco. Fale, continue a falar aos nossos corações. Continue a falar, Senhor, de uma forma poderosa para a nossa edificação. Porque queremos, Senhor, caminhar na Tua presença até chegarmos a Canaã celestial. Muito obrigado, Jesus. Eu oro a Ti agradecido. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todos que todos que em casa estão na presença do Senhor e toda a igreja espalhada sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.